Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, nosso Pai. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Hoje, 4/12, já 4 de dezembro, nesse nosso estudo bíblico do meio-dia, onde nós estamos de segunda a sexta. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nós vimos que Mateus ele escreve seu evangelho para apresentar aos judeus Jesus como Rei Messias, o filho de Davi, o Salvador prometido, profeta semelhante a Moisés. E aí ele vai falar do Sermão do Monte, onde Jesus estabelece as leis do reino. Mateus vai apresentar Jesus como o Messias Rei, o filho, o descendente de Davi. Por isso ele começa a sua genealogia, da palavra Davi, e são 14 gerações, porque o número 14 ele divide em 3, porque o nome Davi, as letras em hebraico, elas, como nos algarismos romanos, elas significam números também. Então o nome Davi em hebraico quer dizer 14, somando todas as letras da 14. O que quer dizer isso? Uma linguagem bem simples, significa que Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel, como o Senhor da nação, como o Messias, como o filho de Davi que havia de reinar. E aí Jesus vem e o povo está imaginando um reino político. E Jesus mostra que tudo aquilo que Deus havia prometido é, a princípio, um reino espiritual, um reino interno, um reino que começa nos corações e que a partir daí ele vai se transformando até culminar na sua exteriorização final, quando Deus habitar com os homens. Mas esse reino começa agora. Na teologia, usa-se uma expressão muito conhecida e muito boa. Chama-se já é e ainda não. Ou agora e ainda não. Ou seja, é que na Bíblia existem coisas que já estão acontecendo e partes desta coisa, partes desse todo ainda aguardam cumprimento. O reino de Deus é uma destas, ou seja, já está acontecendo, já está dentro dos corações, Jesus já está reinando, só que ele reina sobre corações, ele reina sobre vidas, ele não está sentado em um palácio, ele está sentado no trono da minha vida e da sua, quando nós nos submetemos a ele. E aí Jesus vem, convida o povo para o reino dos céus. E aí, Jesus estabelece a igreja para pregar esse reino, para convidar as pessoas a entrarem para o reino de Deus, a chegarem ao reino de Deus. E quando essas pessoas se submetem, Jesus diz que tipo de gente é que vai estar no seu reino. E aí ele diz que são aquelas que olharam para si, descobriram que nada têm, por isso são pobres de espírito. São aquelas que estão em dívida para com Deus, por isso choram. São aquelas que não se deixam abater ou transformar pelas circunstâncias externas, pela maldade do outro, por isso alcançam a terra prometida. São aqueles que têm misericórdia, por isso alcançarão misericórdia, porque reconhecem que no lugar daquele que caiu podia ser ele. Então, se eu quero misericórdia, eu tenho que exercer misericórdia. São aqueles que têm um coração completamente dedicado a Deus, por isso eles são limpos de coração, seu coração não é um coração dividido. São aqueles que promovem a paz e que, por serem tudo isso, eles são perseguidos.
E Jesus diz que bem-aventurado eles serem perseguidos por serem assim. E aí Jesus diz que espera deste povo que aceita o convite do reino, que aceita o chamado de Deus, que Jesus espera desse povo. Jesus espera desse povo que eles sejam o sal da terra, a luz do mundo. Jesus espera que a lei para eles seja o norte, que a lei, Deus abençoe a minha, que a lei seja obedecida, mas com uma interpretação correta, aprofundada. Jesus estabelece a lei como parâmetro, não para a salvação, mas para quem já é salvo. E aí Jesus estabelece a sua relação do Evangelho com a lei. O Evangelho, a lei é a máquina que faz o diagnóstico. E ela diz que nós estamos condenados e ela só pode fazer o diagnóstico. Então, a lei só pode fazer o diagnóstico. Ela não pode mudar a nossa situação. Aí é onde entra o Evangelho. Então, primeiro a lei vem e mostra que o ser humano está condenado. Aí há uma necessidade do Evangelho. O Evangelho é Evangelion, é a boa notícia. Então, a lei e o Evangelho se complementam. A lei fica encarregada de dar a má notícia. A lei diz, você está condenado. A lei diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A lei diz, não há um justo, nenhum sequer. A lei diz, a alma que pecar só morrerá. Aí o Evangelho vem com a boa notícia, dizendo, Jesus morreu e cumpriu a lei de Deus. E Jesus disse que ele não veio abolir, ele veio dar o significado, ele veio dar o plerô, o enchimento, ele veio cumprir a exigência e cumprir a santa lei de Deus. E aí Jesus diz que nós devemos ter cuidado com a ira. Ele diz que a ira, que o assassinato começa numa discussão, numa desavença, que se transforma numa ira, que uma vez acalentada, estimada, mimada, guardada no coração, ela vai crescendo, se transformando em atos de insultos, de provocação, em atos de humilhação e rebaixamento do outro, até que se transforme em um ato físico, mas esse ato físico é apenas a ponta do iceberg. E aí nós vimos que Jesus, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, esta frase, ouvistes o que foi dito, significa vocês foram ensinados pelos rabinos assim. A lei de Moisés, que está aí há 2000 anos, ela está sendo interpretada por muitos rabinos, de muitas maneiras, e vocês têm aí a lei. E quando vocês ouvem a lei a interpretação dos rabinos, que o que Jesus vai contestar não é a lei de Deus. Jesus não é o oposto, antagônico ou hostil à santa lei de Deus. Jesus é oposto, antagônico, bate de frente com a interpretação superficial e equivocada que os rabinos deram à santa lei de Deus. Então Jesus agora vai para o pecado da luxúria. E luxúria não é como muita gente associa, o pecado do luxo, de ter muitas coisas, de ter móveis maravilhosos, de ter carros maravilhosos, uma casa, não. Luxúria é o sexo. Luxúria é só pensar em sexo.
Luxúria é a questão do sexo desvairado, do sexo, da perversão sexual. Então ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos, nós oramos e nós já agradecemos. Então Jesus agora se volta, tá, do 6º para o 7º mandamento. No 6º mandamento era não matarás, é a proteção da vida. No 7º mandamento, certo, é não cometerás adultério. Era a proteção do casamento, da família. Deus se importa com o casamento e com a família. Então eu sempre digo que a lei de Deus, ela não é uma cerca para nos impedir de fazer determinadas coisas. Ela não é uma cerca para bitolar e estragar a nossa alegria. Desculpa. Ela é uma cerca que impede que a gente caia no precipício. Eu sempre tenho dado essa ilustração que os mandamentos de Deus são como se Deus tivesse nos colocado numa ilha muito grande, que tivesse tudo que a gente necessita, mas que tivesse locais onde havia um despenhadeiro. E nesse despenhadeiro, Deus colocou cercas. Não para evitar que as pessoas fossem, não para arruinar a vida das pessoas, mas para evitar que as crianças, que os adultos fossem além daquele limite e despencassem despenhadeiro abaixo. Então, quando Deus coloca sua lei, seus mandamentos para a nossa vida, Ele não está querendo nos bitolar, não está querendo ferrar com a nossa vida, não está querendo estragar a nossa alegria, como diz a música do poeta: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Não, Deus não estava querendo fazer isso, pelo contrário, Deus estava dizendo: olha, não passe daqui, porque é um despenhadeiro lá embaixo. Porque eu me preocupo com você, com o seu bem-estar, porque eu sou um Deus zeloso, então eu estabeleço, eu sei que passando daqui você corre perigo, eu sei que extrapolando isso aqui você corre perigo, você vai se machucar, você vai se dar mal. Então ele coloca cercas, são suas leis, dizendo: não faça. E até porque, como ele é um pai e tem uma paternidade responsável, ele coloca limites em seus filhos, porque qualquer pessoa que não tem limite não é mais um ser humano. Então, agora nós vamos ver sobre o adultério, que é a proteção de Deus sobre a família. E nós vamos nos deparar com a questão da luxúria, que é só pensar em sexo. Você entende assim? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério.
Então Jesus disse, vocês sabem o que há muito tempo se vem comentando, se vem interpretando, que os rabinos vêm interpretando, que eles leram na lei, que está escrito lá. Porque existem duas coisas. Quando Jesus cita a interpretação da lei e não a própria lei, ele diz, ouviste o que foi dito. Quando ele está explicando a própria lei, ele usa o verbo grafo, que é gegratai, que é está escrito. Então, quando Jesus cita a lei de Deus para o diabo, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Gegratai. Então, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, ele está dizendo, vocês aprenderam assim, ensinaram a vocês assim. E os rabinos, eles cometiam um erro, que era de ler a lei por cima, pegar a letra da lei, a lei dizia assim, não adulterarás. Então, o que é pecado? O que é errado? É deitar com a mulher do outro. É um ser humano deitar com a mulher do outro. E eles queriam também abrandar a lei, porque a lei exigia muita coisa. E eles davam a interpretação para dizer assim, não, você pode cobiçar, você pode maquinar maldade no coração, você pode desejar no coração. Ou seja, eles alargavam, maximizavam as possibilidades de fazer e reduziam, minimizavam, né, para o ato. É como se eles dissessem, vocês podem fazer tudo, menos o ato. E aí Jesus chega e diz, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Porque existe uma diferença entre prostituição e adultério. Prostituição é a relação sexual por dinheiro e fora do casamento. Então alguém se prostitui quando alguém tem relação sexual não por amor, mas por dinheiro ou fora do casamento. Quando dentro do casamento alguém tem relação sexual que não é com o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, é com outro, uma terceira pessoa, então esse pecado, palavra indigesta hoje, este pecado é chamado de adultério. Então ele diz, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se vocês forem ensinados assim, agora vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer, qual é a minha interpretação, eu que aprendi junto do Pai. Porque os rabinos, eles sempre, eles chamavam o professor de pai. E o pai de Jesus, só que o pai não era pai, era pai porque era um termo carinhoso de se ensinar, reverência ao mestre. Mas Jesus disse, eu digo aquilo que vi junto do meu pai. Ou seja, Deus não é apenas o professor de Jesus, é o pai de Jesus Cristo. Então ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus diz o seguinte, olha, vocês minimizaram a abrangência do mandamento. Os líderes de vocês, os professores de vocês, o rabinato, eles disseram que o mandamento, você pode fazer um monte de coisa, você pode pensar, você pode desejar, você pode maquinar aqui, desde que você não consuma o ato. Então o pecado está em consumar o ato.
Jesus disse, a lei é muito mais profunda. A lei, o mandamento do meu Pai é muito mais profundo. E aí ele diz onde é que o ato começa. Porque ele está falando de um reino que começa no coração. De um reino onde ele governa o coração. E ele vai mostrar a mim e a você que todas as coisas que nós fazemos exteriormente, elas têm um começo, elas têm um primeiro degrau, um primeiro passo. E este primeiro passo, que é a raiz que está nascendo, é o nascedouro, tanto das coisas boas como coisas más, eles são internos e não externos. E que aquilo que nós exteriorizamos, aquilo que nós verbalizamos, praticamos, são produtos que foram construídos, planejados, elaborados em nosso mais profundo interior. Então, como esse reino de Deus que Jesus está propondo é um reino que atinge, que alcança o meu coração e o seu, não é um reino apenas exterior, ele está falando dos pecados, ele já falou das virtudes, que começam lá no interior, quando você olha para dentro de si e percebe que não tem nada que possa agradar a Deus. Jesus também mostra que os pecados, que a maldade humana, ela não é algo que nasce ou começa ou termina no ato. Que o ato em si é como uma criança que foi gerada lá no coração. Por isso o Antigo Testamento vai dizer, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então Jesus vai mais fundo, Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que, quando eles estavam ensinando, não adulterarás, ou seja, você não pode deitar com a mulher do vizinho, você não pode deitar com outra mulher que não seja sua. Eles estavam pegando a lei e dizendo, já que a gente cobiça, já que a gente deseja, já que a gente olha, já que a gente sonha com ela, já que a gente alimenta um desejo de ter, então a gente se sente culpado. Então, como a gente tem culpa no cartório, então vamos dizer o seguinte, vamos tirar a nossa cara, não vamos dar cara a tapa. Então vamos interpretar que o errado não é isso. Isso aqui a gente pode continuar fazendo. A gente não pode consumar o ato. E aí Jesus chega e está todo mundo na escola, estudando e aprendendo, olha, não matarás, não adulterarás. E aí Jesus percebe que os mestres estão diminuindo a lei. E que eles não entenderam a lei e que estão tentando minimizar suas exigências para poderem se justificarem. E aí Jesus vai mais profundo, ele mostra a profundidade da lei. É como hoje nós temos muita gente que aceita e que se contenta com a superficialidade, que não pensa, que não medita, que não se aprofunda, que não pede a Deus iluminação, que não pensa no nascedouro, nos desdobramentos, no final, que tudo tem começo, meio e fim. O grande problema da época e de hoje é que
eles só pensavam no fim, já no efeito, eles não pensavam na causa. Jesus, ao invés de ir no efeito, Jesus vai na causa, porque esse é um problema espiritual, material, é um problema de tratar efeitos. Nós somos um povo, tanto no secular como no religioso, que a gente se preocupa com os efeitos, mas a gente não se preocupa em arrancar pela raiz, em tratar a causa. Até a nossa medicina é uma medicina curativa e não preventiva. A nossa fé também é uma fé que parece que é curativa, só trata da doença, não trata do que leva à doença. Então, Jesus chega e ele vai tratar da causa. É como alguém que chega e as pessoas estão dizendo, olha, nós precisamos de postos de saúde, porque o povo está doente, verdade. Precisamos de mais cadeias, porque estão superlotadas, precisamos de presídios. E precisamos de leis mais duras. Aí outra pessoa chega e ela aprofunda mais a situação e ela diz, a gente precisa de gente responsável que não coloque filho no mundo sem ter condição, para que ele não venha precisar dessa cadeia. Aí você vê que essa pessoa, a gente precisa de um governo que traga educação, mas não apenas educação de o professor entrar lá com vontade de ganhar dinheiro, mas acesso à educação, onde a pessoa aprenda, onde a pessoa seja ensinada e não vá lá para o que ela devia aprender não aprende e o que ela não devia aprender, que era tarefa da família, a escola quer ensinar. Então a pessoa diz, olha, escola, equipar, dar equipamentos para o povo, praça, campos, lazer, e ocupar esses espaços, não dar lugar para a marginalidade, ter espaços ocupados, estar presente, mas como o Estado falha na educação, não está presente nos lugares mais carentes, então vai ter que tratar as pessoas quando elas já viraram bandidos. Então, aí dizer, endurece a lei, constrói cadeias, constrói hospitais, mas as pessoas vão voltar para o hospital por quê? Porque não tem saneamento, não tem água de qualidade, não tem moradia de qualidade, não tem como adquirir comida de qualidade. Então esse é um exemplo que eu estou dando do que Jesus chega e vai dizer. Jesus chega e diz, vocês, como os políticos lá do Brasil, veem as coisas só já no fim. Quando a pessoa está precisando de cadeia, quando a pessoa já está doente. Mas vocês não veem o nascedor. Então Jesus chega e diz que o pecado do adultério, ele começa com um desejo ilícito alimentado. Ele começa com um desejo ilícito alimentado. Ele diz assim, eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, para desejar, e já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus diz, o processo já começou. Não se exteriorizou. Jesus está dizendo, olha, o mandamento é muito mais amplo. Vocês reduziram o mandamento. Vocês estão pegando a lei de Deus e estão reduzindo de tal modo que
vai ficar assim só 10 palavras mesmo. Vocês não estão vendo a profundidade, a amplidão, a amplitude, a abrangência desse mandamento. Jesus diz, quando um homem, quando uma mulher começa a cobiçar aquilo que é proibido, começa a sonhar, a desejar, ali já nasceu o menino chamado pecado. Ali já nasceu o adultério. Porque se ela está sonhando com outro, se ele está sonhando com outra, é porque já não sonha mais com a esposa. É porque já não tem mais desejo pela esposa. Então, a primeira aliança já foi rompida, já está morta. Já caiu em desuso. Então, a pessoa se acha livre para sonhar com outra. Porque no seu coração, ele já rompeu a primeira aliança. No seu coração, ele já desfez, ele é livre. E aí o povo começou a perceber que a coisa era bem mais profunda, que não era tão fácil. Jesus disse, olha, quando eu e você começamos a acalentar coisas dentro do coração e vivenciá-las aqui na nossa experiência interna, nós já pecamos. É tanto que um seminário muito conhecido, muito forte, muito bom, ele ensinava a jovens seminaristas, turma que está começando, vão para lá com desejo, né? Aí eles estão aí com os hormônios, a flor da pele. O que acontece? O professor disse aos alunos, olha pessoal, o pecado aqui, que Jesus disse que olhar para uma mulher é olhar a segunda vez. Então você olhar a primeira não é pecado. O pecado é você olhar a segunda vez. Os alunos assistiram a aula e foram para o intervalo. E lá no intervalo, eles conversando, disseram uns para os outros, pessoal, vocês ouviram o que o professor disse? Porque muitas vezes nós buscamos mestres que digam o que nós queremos ouvir, que nos deem permissão, que legitimem os nossos erros. Por isso que a gente não aceita determinadas pessoas. Por isso que a gente não gosta de determinadas pregações, porque elas não legitimam as nossas vontades. E aí o que acontece? Eles disseram, vocês ouviram o professor dizer que o pecado é olhar a segunda vez? Eles disseram, foi. Aí disseram, então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar uma vez só e ficar olhando. Veja como é o coração do ser humano. Então, o ser humano não regenerado, não transformado, não habitado pelo Espírito Santo, ele sempre procura um meio de diminuir as exigências de Deus, para que ele possa ficar livre para quebrar partes dessa exigência. E ele não sabe que não está enganando a Deus, mas a si mesmo. E aí Jesus diz que quando um ser humano acalenta, ele cobiça, ele deseja, aquilo já nasceu no seu coração. Então Jesus diz o que fazer, o que faz, como é que age. William Barclay, ele diz assim, há um desejo interior da alma e o adultério é meramente seu fruto. William Barclay também, ele diz assim, Jesus estabelece aqui que os olhos de Deus, que aos olhos de Deus não somente é culpado o que comete o ato proibido, mas também o que experimenta o desejo de cometer. Olha o que William Barclay diz.
Jesus estabelece aqui que aos olhos de Deus não somente é culpado o que comete o ato proibido, que é o adultério, mas também o que experimenta o desejo de cometê-lo. Porque você vai ver que muitas coisas, que os olhos, eles devoram muitas coisas. Se você olhar para um prato de comida, a primeira coisa que você vai procurar nele é a beleza. Alguns procuram a quantidade. Mas existem algumas coisas que encantam. Você olha para um prato bonito, você já começa a salivar. E depois que você coloca na boca, você vai sentir o gosto. Mas você já, como diz o povo, comeu com os olhos. Você já se satisfez com os olhos. Então, no adultério, a pessoa já adulterou, já sentiu o sabor, já experimentou o proibido aqui no coração. E porque experimentou, acalenta. Você vai ver que quando você experimenta uma comida boa, você não quer que ela desça de uma vez. Quando a comida é ruim, você coloca na boca e nem sequer quer sentir o gosto, você quer comer correndo. Mas quando você come degustando, a comida é boa, você bota na boca, você sente o gosto. Falar disso na hora dessa é covardia. Certo? Então você sente o gosto. Assim, o pecado, o adultério, de desejar o outro, primeiro, eu já rompi com a que está aqui. Nós estamos juntos, mas nós estamos rompidos faz tempo, porque eu não me deleito mais com ela, nem com ele. Então eu estou sonhando com outro. E porque eu estou sonhando, então eu fico acalentando, é como se estivesse no meu paladar, sentindo gosto. Então eu estou sonhando, então eu estou almejando. Então na minha mente eu estou andando com essa pessoa, dormindo com essa pessoa, sentindo o cheiro desta pessoa. Então Jesus disse, olha, o negócio é sério. E aí ele diz como é que a gente lida com isso. Ele diz, portanto, agora ele vai para a conclusão. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque melhor do que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso aqui é um exagero de linguagem. É uma maneira de Jesus falar. Jesus é tão sábio, tão maravilhoso, que ele usa todos os recursos possíveis para o ensino. Ele é mestre ou excelência. Isso aqui chama-se hipérbole. É um exagero proposital de linguagem. É como você diz, menino, eu já te falei 1000 vezes. Você não está querendo dizer que você falou 1000 vezes. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, pecado, ele é consumado, ele é planejado, nascido no interior e exercido, praticado e consumado com os membros. Então ele diz como é que vai fazer para que isso que está lá dentro não nasça. Porque se já nasceu, não tem mais jeito. Geralmente se pensa que o pecado original foi Eva comer o fruto. Não foi Eva comer o fruto. O pecado original não foi, vou dizer, Eva comeu o fruto. Comer o fruto foi o resultado do pecado original. O pecado original
foi quando Eva olhou para a árvore proibida e viu que era agradável aos olhos, árvore boa para dar entendimento. Então, quando lá no coração ela cobiçou, ela desejou o proibido, então o tomar, estender a mão, pegar e morder era apenas a consumação de uma criança, de um pecado que havia sido gerado lá no coração dela. Então, Jesus ele está mostrando a nós que o pecado ele nasce lá nas entranhas, lá no coração. Por isso, um dia os judeus diziam o seguinte: olha pessoal, você lave as mãos, você se purifique, porque você pode ter pegado em um morto, etc, etc. Isso, higienicamente falando, tem o seu valor tremendo e nós estamos vendo isso. Mas religiosamente falando, era inútil. Porque não purificava, porque a maldade não estava nas mãos, a maldade estava no coração. E aí eles chegam e dizem: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque era costume religioso, não era costume higiênico. E aí Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai, porque do coração procedem maus pensamentos, furtos, adultérios. Olha aí de onde é que sai o adultério. Então Jesus chega e diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito, que era o melhor olho para o judeu, tudo que é direito para o judeu é bom. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. O John Stott ele é muito feliz quando ele interpreta que Jesus está dizendo assim: olha, isso aqui faz parte da renúncia cristã. Ele diz: não é arrancar o olho, porque Orígenes e alguns interpretaram de forma literal. E eles chegaram a se mutilar. No terceiro século, Orígenes, ele pegou esse texto e ele se emasculou, ou seja, se castrou. Ele chegou a tal ponto de ele tinha problemas com desejos sexuais que ele se castrou. Mas isso não resolveu o problema, ele continuou com desejos. É como, digamos, que um pistoleiro dissesse: rapaz, olha, eu vou cortar meus dedos para não atirar mais em ninguém, mas ele ia continuar com o desejo de matar. Ele ia continuar desejando matar. E talvez ele pagasse outra pessoa, ele terceirizasse. Né? Então, Jesus vai na raiz do problema e Jesus diz: ó, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Então, o John Stott diz, interpreta assim: haja como se você não tivesse olho. Ou seja, fique cego para aquelas coisas que contaminam o seu coração e fazem nascer isso. Ou seja, não cobice a mulher, não deseja a mulher, abra mão de revistas, de filmes, de propagandas, de lugares onde haja pessoas que você possa desejar. Então ele diz: haja como se você fosse um cego. Não quer dizer que você vai arrancar mesmo o olho. Isso é uma hipérbole. É que Jesus está dizendo. Para que serve a hipérbole? Para mostrar quão grande é o amor ou quão grande é o pecado. Então, o que acontece aqui? Jesus está mostrando que o pecado é grave. E ele diz o seguinte: ó, que se eu tivesse de escolher entre um membro e o corpo todo, eu deveria escolher um membro. Então ele está querendo dizer o seguinte: que eu devo deixar o pecado, porque o pecado vai me levar para o inferno. E aí ele diz: se teu olho direito te faz escandalizar, arranca. Se a tua perna faz escandalizar, então ele está dizendo: o mal nasce no coração.
E ele se manifesta e expressa através dos sentidos, do tato, da visão, da audição, do olfato, do paladar. Então Jesus está dizendo o seguinte: não deixe que através desses canais nasça dentro do seu coração um desejo proibido, um desejo, Pai do Senhor, Mônica, Deus abençoe, um desejo maligno. Então ele diz, renuncie. Então, numa linguagem hiperbólica, ele diz, olha, se teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, não veja, não olhe, não polua seu coração. Quando perceber que algo mal está tomando conta do seu coração, chegue e dobre o joelho, ore e não se concentre mais naquilo. Fuja. Ele está dizendo, olha, por quê? Porque o pecado é tão grave, que vai nos levar ao inferno, e que para escapar do inferno seria melhor amputar um membro do corpo. Então Jesus está dizendo, olha pessoal, fazendo um resumo, vocês dizem que vocês estão ensinando a lei aí, na escola de vocês, na Beit Sefer, na Beit Shalom, e vocês estão ensinando que não adulterar. Então vocês, só o ato lá. Eu digo para vocês que esse ato que acontece lá, no final, primeiro degrau dele é no coração. É quando você usa o olho, as mãos, os sentidos para desejar e cobiçar. E começa alimentando isso. E vai vivenciando isso, e vai sonhando com isso, e vai cozinhando isso, e vai gerando isso, de tal forma que isso já faz parte do seu ser, de tal forma que você já rompeu com o outro. Então você já cometeu um adultério, porque aquele com que você vive já não serve mais, já não ocupa mais seu coração, sua cabeça. Então, a primeira aliança você já desfez. Você já construiu no seu coração uma nova aliança e já está vivendo-a, saboreando nos desejos, no coração. Ele já começou. E aí, assim como começou em Eva o desejo de comer do fruto, e mais cedo ou mais tarde ela pegou e tomou, Jesus disse, mas se você tiver a oportunidade, você vai fazer. Porque Jesus disse o seguinte, esse desejo já existe, já é pecado. A pessoa não faz porque não pode. Não faz porque talvez a outra não queira. Não faz porque talvez o outro não queira. Mas se o outro quisesse, esse fato já teria se consumado. Por isso Jesus diz, olha, já aconteceu. Esse ser chamado pecado já foi gerado dentro de você. E aí ele diz, agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Para vocês que interpretaram a lei erradamente. Evitem o primeiro degrau. E se para evitar o primeiro degrau vocês tiverem que amputar um membro, aí ele fala uma linguagem hiperbólica, ninguém tem que fazer como Orígenes de se castrar, de cortar a mão, de arrancar o olho. Né? Jesus está dizendo, não continue olhando. Se você olhou, achou linda, maravilhosa, atraente, se você olhou para o fulano também e gostou, já olhou para o seu marido e já viu que está com raiva dele, então tire os olhos, então fuja, então escape. Ele diz, é como se você cortasse. Porque não é fácil. Quando você gosta de alguém, porque tem muita gente que olha e pensa que um homem, um pastor, um crente, ele não olha e não gosta, não admira uma mulher. Principalmente em nossos dias, onde as mulheres estão esculturais, belíssimas, corpo perfeito. Onde os homens estão
eu não acho, mas as mulheres acham bonitos. Então, o que acontece? Nós estamos em um mundo onde a poluição visual, auditiva, é séria. Então Jesus diz o seguinte: se você e você percebe que isso aí está começando a te envenenar, então não faça isso, não deixe esse menino ser gerado. Então, se é pelos olhos que está entrando a cobiça, então haja como se você fosse um cego. Se é através da perna que está te conduzindo nesse caminho, haja como se você não tivesse uma perna. Se é uma mão que está te conduzindo a esse caminho, haja como se você fosse sem mão. Ou seja, não posso pegar, não posso ir e não posso ver. Então, isso não é fácil. E só com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos obedecer a este mandamento em sua inteireza. E que Deus nos ajude, que Deus nos aprofunde e que nós possamos saber que da sua lei, da sua palavra, nós ainda estamos na superfície. Que Deus possa nos dar um cristianismo equilibrado, que Deus possa mudar a nossa vida. Se você não é cristão ainda, e você diz: pastor, eu quero ser um cristão, eu quero me aprofundar, eu percebi, pastor, que eu sou pecador aqui dentro, eu estou preso a pecados, eu estou preso a pornografia, eu estou preso a tanta coisa, e eu quero me libertar. Então arrependa-se, porque o mais Jesus já fez, e creia que Ele morreu em seu lugar, e converse com Ele aí agora. Chegue para Ele, diga para Ele que você é um pecador, peça o perdão e peça que Ele salve você e que Ele venha morar no seu coração. Se você está desviado, reconcilie-se com Deus. Se você é um cristão de superfície, peça a Jesus para te aprofundar. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a próxima.